Vocês estão me escutando? Tá, beleza. Tem alguém de quem entrou agora recentemente aqui, já online ou ainda não? Tá, beleza. Então acho que eu vou já começar a aula e eu me apresento no final. Tá. Beleza, tá. Então, antes de começar a lista dessa semana, eu vou terminar os exercícios de semana passada que não deu tempo de resolver, tá? Então, vai ser o exercício 1 e o 7 da lista de lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Então, eu vou começar pelo 1. Tá. Eu vou esperar entrar mais gente. Apresento quando tiver todo mundo. Beleza? Tá. Vocês conseguem enxergar minha câmera? Tá, beleza. Então eu vou começar pelo 1. Da lista de lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Então é aquele mesmo exercício que a gente também resolveu na lista 6. Só que agora, em vez de usar triângulos retângulos, a gente vai tratar esse triângulo como um triângulo qualquer. Beleza? Então, ele dá um triângulo de ABC pra gente. Um dos lados é x, o outro é 2 raiz de 3 e o outro é 4. E um dos ângulos é 60 graus. O outro ângulo é y e o outro ângulo a gente desconhece. Tá? Então a gente tem que descobrir se x vezes y, ou seja, um lado vezes um dos lados vezes um ângulo, é π sobre 3. Tá? Então vou desenhar o triângulo aqui. Peraí. Tá? Acho que é isso. Então a gente tem esse triângulo aqui. A gente tem que descobrir os valores de x e y, multiplicar eles e ver se é π sobre 3. Tá? Então, por onde a gente começa? Eu vou começar observando o triângulo e ver que eu já tenho dois lados desse triângulo, beleza? Tenho dois lados e um ângulo. Então eu vou começar aplicando a lei do cosseno para descobrir o outro lado, que é um dos valores que a gente está interessado, que é x. Tá? Então eu tenho que começar pelo lado em que eu já conheço o ângulo. Que nesse caso vai ser o lado AC, que eu conheço o ângulo de 60 graus. Tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o lado AC, que é 2 raiz de 3 ao quadrado, certo? Eu vou ter a soma dos outros dois lados ao quadrado, então x ao quadrado mais 4 ao quadrado. E eu tenho que descontar duas vezes a multiplicação dos lados, ou seja, 4x, e o cosseno do ângulo que está oposto a esse lado aqui que eu comecei, tá? Então, nesse caso, é 60 graus. Beleza? Então, nessa equação aqui, a gente só tem o valor de x como valor desconhecido. Então, isolando esse valor aqui, a gente vai encontrar vai encontrar ele, no caso, né? Então, vou começar a trabalhar com a equação. No caso aqui, eu vou abrir esses quadrados. Então, aqui eu tenho 2 raiz de 3 ao quadrado, que vai me dar o quê? 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Beleza? Depois eu tenho x ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16, menos
E aí eu vou ter... o que é cosseno de 60 graus? Se vocês lembrarem lá da tabelinha, vocês vão ver que isso aqui vale 1/2, tá? Então, esse 1/2 aqui do cosseno de 60 graus vai cortar com esse 2. Então vai sobrar só 4. Então vai ficar, no caso esse aqui vai embora com esse, vai ficar menos 4x. Tá? E agora eu vou botar tudo que tem x, botar tudo para um lado da equação, no caso, né? Então eu vou ficar com x² menos 4x. E aqui eu vou ter 16 menos esse 12 aqui. Então, mais 4. Isso aqui igual a 0. Tá? Então aqui a gente chega numa equação de segundo grau, que a gente vai resolver ela usando Bhaskara. Ou, se vocês lembrarem dos produtos notáveis, dá para resolver pelos produtos notáveis também. Tá? Porque essa aqui é mais simples de resolver. Mas usando Bhaskara, a gente vai ter o seguinte. O x vai ser, então, o negativo do que está multiplicando x. Então vai ser 4, mais ou menos. Raiz de b², ou seja, o que está multiplicando x ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é o que está multiplicando x², que é 1 nesse caso. Vezes c, que nesse caso é o termo que está solto, vamos dizer assim, que também é 4. Tá? Tudo isso sobre 2 vezes o que está multiplicando x ao quadrado, que é 1. Tá? Então, com a fórmula de Bhaskara montada, eu vou resolver o que está dentro da raiz. Então, vou ter 4 mais ou menos raiz de menos 4 ao quadrado, que vai ser 16, menos 4 vezes 4, que é 16. Tá? Tudo isso sobre 2. Então, dentro da raiz, a gente tem um 0. Então, eu vou ficar com 4 sobre 2, que é 2. Tá? Então, o valor do nosso lado x é 2. Beleza. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente tem todos os lados e tem 2 ângulos, só que um ângulo a gente desconhece, tá? Então eu vou usar a lei dos senos para descobrir esse ângulo aqui, porque agora eu tenho o lado que está oposto a ele. Beleza? Então eu vou fazer o quê? O lado oposto ao ângulo y, que nesse caso é 2, pelo seno de y, tá? Ele tem que ser igual a um dos outros dois lados pelo ângulo oposto a esse lado. Então aqui eu vou usar, nesse caso, o outro ângulo que eu sei que é 60 graus. Então, o outro lado, o lado que é oposto a 160 graus é 2 raiz de 3. E aí, o seno desse ângulo. Então, seno de 60 graus, tá? Desculpa, que eu fiz errado, tá? Eu vou usar o outro ângulo. Eu vou usar esse ângulo aqui, tá? Que é o meu A-chapéu. Tá? Então, esse aqui continua igual, só que aqui eu vou mudar o lado, tá? Então, é 4 sobre o seno de A-chapéu. Daria para fazer daquele outro jeito também, mas seria mais complicado. Tá? Então aqui eu vou fazer o quê? Esse 4 é 2 vezes 2. Tá? Então eu já posso eliminar, porque dos dois lados da equação está multiplicando por 2. Então eu vou isolar o seno de A-chapéu. Tá? Então vai ficar... Vou multiplicar aqui cruzado. Então vai ficar com raiz de 3 seno igual a 2 seno. Tá? Então seno vai ser 2 sobre raiz de 3 vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então aqui tudo vai se cancelar e vai ficar 1. Tá?
E o único ângulo que vai ter seno 1 vai ser o quê? Vai ser 90 graus. Então, o meu ângulo lá nesse caso vai ser 90 graus. Tá? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir quanto vale o ângulo Y. E aí eu vou usar a propriedade do triângulo, que é que todos os ângulos somam 180 graus. Tá? Então eu vou ter 60 graus, que é um dos lados do triângulo, mais o meu A-chapéu, mais Y, que eu quero descobrir, tem que dar 180 graus. Tá? Então eu vou ter A-chapéu, que nesse caso é 90 graus, mais Y, vai ser 180 menos 60, que é 120. Tá? E o meu Y vai ser 120 menos 90, que é 30 graus. Tá? Então eu descobri o meu ângulo Y e descobri o meu lado X, que era 2. Só que aqui está em graus. A gente precisa desse ângulo em radianos. Tá? 30 graus convertendo para radianos dá π sobre 6. E agora a gente faz a multiplicação do lado pelo ângulo, que é o que o exercício estava pedindo. Que vai dar então 2 vezes π sobre 6, que vai ser o mesmo que π sobre 3. Tá? Como x vezes y é π sobre 3, essa alternativa vai estar verdadeira. Beleza? Então, se vocês encontrassem uma questão assim na prova da USP, vocês teriam que assinalar ela. Beleza? Tá. A outra questão que a gente ia resolver, que ficou da última lista, era a 7. Tá? Deixa eu ler o enunciado dela. Então, na figura abaixo, ABC e BDE são triângulos isósceles semelhantes de bases 2A e A, respectivamente. E o ângulo CAB vale 30 graus. Portanto, o comprimento do segmento CE é. Tá? Então, ele dá 2 triângulos pra gente. Vou desenhar aqui. Tá? Então, ele deu esses 2 triângulos aqui pra gente. E ele deu o valor desse ângulo aqui, que é 30 graus. E como os dois são isósceles, ou seja, 2 lados deles são iguais, a gente tem que esses outros ângulos aqui também são o mesmo. Tá? Então, nesse outro triângulo pequeno aqui. Ah, tá. E ele também diz que esse lado maior do triângulo aqui, no caso do triângulo maior, é 2 vezes esse lado do triângulo menor. Beleza? Então, eu vou chamar esse lado menor aqui de B, certo? Então tem que B. Como são isósceles, esses lados têm que ser iguais, certo? Que é um triângulo com 2 lados iguais. E eu sei que esse triângulo aqui é 2 vezes maior do que esse triângulo, tá? Então, esses lados aqui vão ser 2B e 2B. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir esse ângulo aqui que está faltando, certo? Eu vou chamar ele de beta. E ele vai ser o mesmo nos 2 triângulos também. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aquela propriedade do triângulo, que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu vou ter 30 graus mais 30 graus
mais beta tem que ser 180 graus. Tá? Então, isolando o beta aqui, eu tenho que o meu beta é 120 graus. Beleza? E agora eu vou usar esse ângulo, certo? Vou usar esse ângulo que eu acabei de descobrir na lei dos cossenos para encontrar essa medida aqui, 2b. Beleza? Ou essa aqui, b. A gente pode fazer com qualquer um dos dois triângulos, tá? Eu vou fazer no menor, então. Como agora eu conheço beta, que é o ângulo oposto a um dos lados que eu conheço, que é A, no caso, A é um valor teórico que o exercício deu pra gente, então a gente conhece A, mesmo não sabendo o valor dele de verdade. Então, a gente conhece o valor A e a gente conhece o ângulo oposto a ele. E os outros dois lados a gente vai descobrir usando a lei dos cossenos. Tá? Então, vou pegar esse lado aqui, que é o lado que eu conheço o ângulo oposto, que vai ser A ao quadrado. Certo? E eu vou fazer o seguinte, então. Esse lado que eu escolhi ao quadrado vai ser igual a soma dos outros dois lados ao quadrado. Os dois lados são b. Certo? Menos 2 vezes a multiplicação dos lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu escolhi. Que nesse caso é cosseno de 120 graus. Tá? Por onde que a gente começa? Cosseno de 120 graus, ele não tá na tabelinha, tá? Então, eu tinha deixado uma propriedade trigonométrica junto com o exercício, que era o quê? Cosseno de x mais 90 graus, igual a menos seno de x. Tá? Só que com o conteúdo dessa semana, a gente já consegue resolver isso aqui sem precisar daquela propriedade, tá? Então, vou tentar resolver desse jeito. Então, vou montar um círculo trigonométrico aqui do lado. Tá? E eu vou ver onde é que está esse meu 120 graus aqui. Então, ele vai estar aqui, certo? Então, aqui seria 180 graus. Aqui 0 graus. E o 120 graus vai estar aqui em cima. Seria 180 menos 60. Então, aqui 120 graus. Tá? E aí, eu vou achar os ângulos côngruos com esse ângulo aqui, certo? Então, eu vou ter 4 ângulos. Então, vou montar como se fosse um quadrado. Um retângulo, na verdade, né? Tá, então eu tenho esse ângulo de 120 graus aqui. Aqui eu vou ter 0 mais 60. Aqui eu vou ter 60 graus. Então aqui eu tinha 180 menos 60. Aqui embaixo eu vou ter 180 mais 60, que vai dar 240. E aqui eu vou ter 300 graus. Tá? E eu preciso saber o cosseno de 120. Tá? Então o cosseno de 120 vai ser essa medida aqui. Então, para que a gente usa esse diagrama aqui? Para reduzir qualquer um desses ângulos aqui, 120, 240 ou 300, para o primeiro quadrante. Nesse caso, é 60 graus, que a gente conhece o seno e o cosseno. Tá? Então, o cosseno de 120 graus, se a gente reduzir para o primeiro quadrante, certo? Aqui no caso vai ser 1 e aqui vai ser menos 1. Tá? Se a gente reduzir para o primeiro quadrante, a gente vai ter que é a versão negativa do cosseno de 60 graus, tá? Então, o cosseno de 120 graus vai ser menos o cosseno de 60 graus, tá? Que a gente conhece o cosseno de 60 graus, tá? Então, a gente vai ter menos o cosseno de 60 graus, que é 1/2. Tá? Então, cosseno de 120 graus vai ser menos 1/2. Então, voltando para nossa equação, eu vou ter o quê? A ao quadrado igual a
Aqui eu vou juntar esses dois, então vai ficar 2b quadrado menos 2 vezes b quadrado vezes o cosseno de 120 graus que a gente viu que é menos 1/2. Tá? Então, menos 1/2. Aí os sinais vão cancelar, certo? Menos com menos vai ficar mais. E 1/2 vai dividir esse 2 aqui. Certo? Então eu vou ficar com a ao quadrado igual a 2b ao quadrado mais b ao quadrado. Ou a ao quadrado igual a 3b ao quadrado. Tá? Vou passar dividindo esse 3 aqui, porque a gente quer descobrir b, né? Então vou ter b ao quadrado igual a 1/3 de a ao quadrado. E agora eu posso tirar a raiz dos dois lados, certo? Então vai ficar b igual a sobre raiz de 3. E se a gente racionalizar, ou seja, multiplicar por esse 1 aqui, que é raiz de 3 sobre 3, eu vou ficar então com raiz de 3 em cima vezes a. Embaixo, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Beleza? Então meu b vai valer raiz de 3 sobre 3a. Deixa eu pegar outra folha aqui. Eu vou ter que desenhar de novo, tá? Tá. Então, aqui 30 graus, aqui 30 graus. Tá. Então agora a gente conhece b e logo a gente também conhece 2 vezes b. Beleza? E a gente precisa descobrir quanto vale CE. Tá? Então eu vou chamar CE de x. Então a gente tem dois lados e a gente quer descobrir outro. Então a gente teria que usar a lei dos cossenos de novo. Só que para usar a lei dos cossenos nesse lado aqui, eu tenho que conhecer esse ângulo, certo? Então, esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Tá? Só que aqui embaixo a gente tem o quê? A gente tem uma reta paralela. Tá? E esse ângulo aqui da reta teria que somar 180 graus. Tá? Então eu sei que 30 mais 30 mais esse ângulo aqui tem que dar 180 graus. Beleza? Então tem 30 mais 30 mais esse ângulo que eu desconheço. Tem que dar 180 graus. Então eu vou ter esse ângulo aqui vai ser 180 menos 60, que é 120 graus de novo. Tá? Então agora a gente monta outra lei dos cossenos com esses lados aqui, que é x, 2b e b. Beleza? Então eu vou começar por onde? Aqui. X ao quadrado. Então o lado que eu estou interessado ao quadrado vai ser igual a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então é 2b ao quadrado mais b ao quadrado. E eu desconto duas vezes a multiplicação dos dois lados, que nesse caso é 2b e b, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Tá? Então, vezes cosseno de 120 graus, que a gente já viu que o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60 graus, ou seja, é menos 1/2. Tá? Então,
Vamos simplificar essa equação aqui. Então aqui eu vou ficar com 4b ao quadrado mais b ao quadrado menos 4b ao quadrado vezes menos 1 meio. Tá. Então aqui menos com menos vai ficar mais. Beleza. E esse 4 eu vou dividir por 2, vai ficar só 2. Então eu vou ter x ao quadrado igual a 4b ao quadrado mais b ao quadrado, que é 5b ao quadrado, mais 4 sobre 2, que vai ser 2b ao quadrado. Então vou ter aqui x ao quadrado igual a 7b ao quadrado. Tá? Só que eu não conheço b, eu conheço só a. Só que a gente já encontrou o valor de b em relação a. Inclusive o valor de b ao quadrado, que é a ao quadrado sobre 3. Beleza? Então eu vou substituir ali. Então x ao quadrado vai ser 7 vezes b ao quadrado, que é a ao quadrado sobre 3. Então, tirando a raiz dos dois lados, eu vou ter que o meu lado x, que é o que eu estou interessado em achar, vai ser raiz de 7 sobre 3 vezes a. Tá? Então, raiz. O a sai para fora da raiz porque ele está ao quadrado. Tá? E aí, lá nas alternativas, vai ser a alternativa C. Tá? Então, a gente achou esses lados aqui, internos do triângulo, que a gente estava interessado, usando os outros triângulos. Tá? No caso, a gente achou esse valor de B. E usando esses valores que a gente encontrou, a gente usou a lei dos cossenos de novo para encontrar o outro lado que estava faltando, que era x. Beleza? Ficaram com alguma dúvida de lei de senos e lei de cossenos? Tá. Então, antes de passar para a lista dessa semana, eu queria dar... Eu queria dizer pro pessoal que está entrando agora que sejam muito bem-vindos, tá? E vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, sem problemas. E caso vocês não consigam perguntar aqui na monitoria ou tiverem dúvida de algum dos conteúdos que já foram passados, vocês podem me procurar em qualquer rede social ou ali pelo WhatsApp mesmo, ou no meu e-mail, que eu sempre coloco em todas as atividades, ou pelo próprio Classroom, tá? E daí eu vou estar auxiliando vocês. Beleza? Então sejam muito bem-vindos e é isso aí. Então agora a gente vai começar a lista dessa semana, que é a lista de círculo trigonométrico. Beleza. Antes de começar essa lista, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em algum dos exercícios, certo? Que eu possa começar por esse exercício, ou se tem alguma dúvida do conteúdo mesmo, que daí eu possa sanar a dúvida antes de começar a resolver. Tá. O 1 e o 5 eram os dois mais difíceis mesmo, tá? Então eu vou tentar fazer na ordem, certo? Então eu já vou começar pelo 1. E o 5 eu vou deixar pro final porque ele é o mais complexo. Beleza? Então eu já vou começar pelo 1. Que é o seguinte. Exercício da UFSC. E aí ele diz o seguinte. Na figura abaixo, a reta PQ é tangente à circunferência trigonométrica. O perímetro do triângulo POQ é 3 mais raiz de 3.
unidades de comprimento, tá? Então, eu vou desenhar esse círculo aqui. Tá? Então, a gente tem esse círculo aqui. E a única informação que ele deu pra gente é esse ângulo aqui. Tá? Eu vou começar pela forma mais complicada de resolver, tá? Então, vou resolver esse exercício de duas maneiras. Então, aqui, só olhando, a gente pode fazer o quê? Se eu for calcular o ângulo não em relação ao eixo Y, mas em relação ao eixo X, eu vou ter esse ângulo maior aqui. Certo? E esse ângulo vai ser o quê? Vai ser 90 graus, que é esse ângulo reto aqui, mais π sobre 3. Então, seria π sobre 2 mais π sobre 3. Tá? Eu vou chamar esse ângulo de θ. Do ponto de vista do ângulo θ, se vocês lembrarem das definições das funções trigonométricas, essa distância aqui, dessa reta tangente que está na parte de cima, ela vai ser a cotangente desse ângulo θ, tá? Porque é um ângulo sempre... Quando eu for definir as funções trigonométricas, tem que ser um ângulo sempre em relação ao eixo X, tá? Como esse aqui é em relação ao eixo Y, eu precisei definir outro ângulo, certo? Então, se vocês lembrarem das definições das funções trigonométricas, essa distância aqui da reta tangente em Y é a cotangente de θ, certo? Desse ângulo aqui em relação ao eixo X. E essa outra distância aqui vai ser a cossecante. Certo? E essa outra distância aqui, a gente já tem ela, certo? Porque é o raio do círculo, que vale 1. Porque é o círculo trigonométrico. Beleza? Então, o perímetro, nesse caso, seria 1 mais... Aqui eu vou ter que usar o módulo, tá? O módulo da cossecante de θ mais o módulo da cotangente de θ. Tá? Então, esse aqui seria o perímetro do triângulo. Por que eu tenho que usar o módulo aqui? Porque as funções trigonométricas, elas podem dar valores negativos, certo? Mas o que eu estou interessado aqui não é a direção para onde ela está apontando. Por exemplo, aqui, se eu for analisar a cotangente, ela vai dar um valor negativo, porque ela está do lado negativo de x, certo? Mas eu não quero esse valor negativo, eu quero só quanto ele vale. Por isso eu tenho que usar o módulo aqui, certo? Já a cossecante daria positivo, porque ela está no lado positivo de y. Beleza? Então por isso que eu tenho que usar esses módulos aqui. Então, antes de começar a calcular a cossecante e a cotangente, a gente vai calcular o ângulo θ, certo? Então, π sobre 3, se vocês forem converter... Isso aqui tem rad, no caso. Se vocês converterem para graus, vai ser 60 graus, certo? Como é que faz essa conversão? Vocês podem fazer uma regra de 3. No caso, π vale 180 graus, π sobre 3 vale x graus. Tá? Aí multiplica cruzado. Vocês vão ter πx igual a π sobre 3 vezes 180. Aí vai ter π dos dois lados, vocês podem cortar. Então x vai ser 180 sobre 3, que é 60 graus. Tá? Então convertendo de radianos para graus, a gente tem que
esse ângulo aqui, π sobre 3, vale 60 graus. E aqui a gente tem um ângulo reto, ou seja, a gente tem 90 graus. Então, meu θ vai ser 60 mais 90, tá? Que é 150 graus. Tá? 150 graus não tem naquela tabela que a gente conhece, né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que reduzir esse ângulo para o primeiro quadrante. Então, eu vou achar o seno e o cosseno desse ângulo usando o ângulo que está relacionado a ele, que está no primeiro quadrante. Certo? Então, vou montar um círculo trigonométrico aqui. Certo? E aí eu vou ter o quê? 150 graus, ele é 180 menos 30. Então, ele está por aqui. Aqui, 150 graus. Tá? E agora eu vou achar os outros três ângulos com qual ele está relacionado. Tá? Esse aqui é 180 menos 30, aqui vai ser 180 mais 30. Então, 180 mais 30 vai ser 210 graus. Aqui é 0. 0 mais 30, 30 graus. E 0 menos 30, ou 360 menos 30, 330 graus. Tá? E aí, todos os valores de seno e cosseno desse ângulo em módulo eles vão ser iguais. Mas a gente precisa ver a direção deles. Certo? Então, no caso aqui, a gente está com 150. Então, 150, o cosseno dele vale o mesmo que o cosseno de 30. Só que está no lado negativo. Certo? Então, cosseno de 150 graus vai ser menos o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus a gente conhece. Certo? Então, ele tem o mesmo tamanho, só que ele está do outro lado de x. Tá? Então, ele é negativo. Já o seno está no mesmo lado de y que o seno de 30, certo? Então, o seno de 150 vai ser o mesmo que o seno de 30. Beleza? Então, a gente já conhece o cosseno e o seno. E a gente pode definir essas funções aqui, que é a cossecante e a cotangente, em função do cosseno e do seno, certo? Então, basicamente, o exercício já está resolvido. Então, aqui, o cosseno de 150 vai ser menos o cosseno de 30. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30, que é 1 meio. Tá, então já tenho o cosseno de 150, que é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 150, que é 1 meio. E agora eu vou calcular primeiro a cotangente. Então, a cotangente de um ângulo, ela vai ser o inverso da tangente. Tá? Ou ela também pode ser o cosseno pelo seno. Tá? Porque a tangente é o seno pelo cosseno. Se a gente inverter, vai ficar o cosseno pelo seno. Então, já conheci esses dois valores, que é menos raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Tá? E aí multiplica, como é uma divisão de frações, eu multiplico a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Certo? Então isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Tá? Então a cotangente do meu ângulo vai ser raiz de 3, menos raiz de 3. Tá? E a cossecante, se vocês lembrarem a definição, vai ser o inverso do seno. Tá? Então vai ser 1 sobre o seno de θ que a gente calculou aqui, que é 1 meio. Tá? E o inverso de 1 meio é 2. Então a gente já tem o tamanho de todos os lados. Beleza? Então o perímetro seria 1, que é esse lado aqui, que é idêntico ao tamanho da circunferência trigonométrica, mais o módulo da cossecante, que é 2, mais o módulo da cotangente, que é raiz de 3, tá? Então eu ignoro o sinal. Tá? Isso aqui seria o perímetro, que eu vou chamar de POQ.
Então esse meu POQ seria 3 mais raiz de 3. Certo? 3 mais raiz de 3, que é o que o exercício disse que era, então isso aqui seria verdadeiro. Então vocês teriam que assinalar essa resposta. Tá? A forma mais fácil de resolver esse exercício seria o quê? Eu posso girar toda essa circunferência para cá, certo? Como que eu vou fazer isso? Certo? Então, se eu girei a circunferência, no caso, esse meu y, ele vai parar aqui onde está o x, certo? É a mesma circunferência, são os mesmos valores. Eu só estou olhando eles de uma forma diferente. Tá? Deixa eu erguer aqui. Tá? Então, meu y iria parar aqui. O meu x, ele estava apontando aqui, então ele girou para cá também. Então agora ele está apontando para baixo. Certo? E agora? Aquela reta tangente que estava aqui em cima em relação a y, ela seguiu y, certo? Então agora ela é essa reta tangente aqui. Certo? Então agora ela realmente é a tangente. E aí eu tinha essa outra reta aqui. E aí eu tinha... Esse ponto era P, aqui era Q, e aqui era a origem. E esse ângulo foi dado pra gente que é π sobre 3. Beleza? E agora fica muito mais fácil de resolver. Por quê? Esse lado eu conheço que é 1, certo? Essa aqui é a reta tangente à circunferência trigonométrica. Então essa altura aqui é a tangente desse ângulo aqui, certo? Porque agora o ângulo está medido em relação ao meu eixo x, certo? O y virou meu novo eixo x, certo? Então essa aqui é a tangente desse ângulo aqui. Então o ângulo agora está medido da forma correta. Então é a tangente de π sobre 3. Vai ser essa altura aqui. E se vocês... se você tem duas formas de resolver agora. Essa distância aqui, vocês podem tratar ela como sendo a secante, ou, da forma mais fácil ainda, isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? Então vou ter dois lados do triângulo, eu acho o outro lado com o teorema de Pitágoras. Tá? Então vou usar Pitágoras, que é mais fácil. Tá? Então a gente vai ter o seguinte. Então tangente de π sobre 3, que no caso é 60 graus, né? Então tangente de 60 graus vai ser raiz de 3. Tá? Então um dos lados é 1 e o outro é raiz de 3. Então vou montar esse triângulo aqui. Então aqui eu tenho lado 1, aqui eu tenho lado raiz de 3. E esse lado eu desconheço. E é um triângulo retângulo, certo? Se é um triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras. Então eu vou ter que a hipotenusa, que é o meu x, ao quadrado, vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Certo? Então vai ser 3 mais 1, que é 4. E tirando a raiz dos dois lados, para eliminar o quadrado, x vai ser 2. Certo? Então meu POQ, que é a soma dos três lados, vai ser 1 mais raiz de 3. Mas esse último lado que eu descobri que é 2. Certo? Então vai ser 3 mais raiz de 3. Certo? Então essa forma aqui é muito mais rápida. Mas se vocês não conseguissem enxergar que isso pode ser feito, vocês iam ter que lembrar da definição de cossecante e cotangente. Beleza? Conseguiram entender? Tá? Então tem essas duas formas de resolver. Tem essa aqui, que é difícil de enxergar como vocês podem fazer ela, mas ela é muito fácil de resolver, certo? Porque vocês ficam com um triângulo retângulo. E tem essa aqui, se vocês souberem as definições das funções trigonométricas, vocês resolvem ela também sem muitos problemas. Só que ela é mais complicadinha. Tá?
Então tem essas duas formas de resolver. Indo para o exercício 2, a gente tem o seguinte. No X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominação de 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a. Então, quantas voltas em torno de alguma coisa é 900 graus. Então, essa alguma coisa a gente vai definir pelo quê? A gente vai definir pelo círculo trigonométrico. Certo? Então, eu quero achar isso. Então, a gente tem aqui o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico inteiro ele vai ter 360 graus. Certo? E eu posso dar várias voltas de 360 graus e parar no mesmo ponto. Beleza? E eu ainda posso andar mais alguma quantidade. Certo? Então, como é que eu vou fazer essa redução para a primeira volta? Para contar quantas primeiras voltas. Então, eu vou pegar esse 900 graus e vou dividir por 360. Certo? Isso aqui vai me dizer o quê? Vai me dizer quantas vezes 360 está dentro de 900. Ou seja, quantas voltas foram dadas dentro do círculo. Tá? Então, 3 vezes já passaria, certo? Porque 300 vezes 3 já daria 900. Mas é 360. Então, a gente tem que começar com 2 vezes. Ou seja, 2 voltas já foram dadas. Isso aqui daria 720 graus. Tá? 720 para chegar a 900, falta 180 graus. Tá? E agora não dá mais para dividir 180 por 360, porque 360 é maior. Tá? A menos que vocês quisessem casas decimais. Tá? Eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte. Então seriam 2 voltas completas, certo? Mais esse restante aqui que vai dar uma fração, certo? Ou seja, 180, que é o resto da minha divisão. Só que eu ainda preciso continuar dividindo por 360. Tá? E agora eu posso reescrever 360. Certo? Então eu vou ter 2 mais 180. Tá? Porque 360 é 2 vezes 180. Então, eu elimino esse 180 aqui. Então, eu vou ter 2 mais 1 meio, que é 2,5. Tá? Então, isso aqui significa 2 voltas e meia. Que seria a alternativa D. Ok? Conseguiram entender? Acho que essa era a mais fácil. Vamos para 3, então. Tem 4 alternativas, afirmativas, na verdade, né? E aí quer saber quais estão corretas. Então, antes de começar, eu vou desenhar o meu círculo trigonométrico, que é ele que a gente vai usar. Certo? E a gente vai ter o seguinte. Se vocês prestarem bem atenção, todas as afirmativas estão relacionadas com a tangente, então eu já vou desenhar a tangente aqui. Beleza? E em todas elas tem o ângulo que é 88 graus. Então 88 graus vai estar aqui, que é 90 graus menos 2. Tá?
E daí a gente já vai desenhar os outros ângulos que estão relacionados com ele. Que seriam esses outros três aqui. Então aqui seria 90 menos 2, aqui seria 90 mais 2. Então, 92 graus. Aqui é 270 mais 2, 272. E aqui 270 menos 2, 268. Tá? Então agora a gente vai usar isso aqui. Certo? A gente vai usar essa circunferência trigonométrica para analisar todas as afirmativas. Então, a primeira é a seguinte. A tangente de 92 graus vai ser igual a menos a tangente de 88 graus. Tá? Então agora a gente vai vir para essa circunferência aqui. E ele diz o seguinte. A tangente de 92 graus, para a gente calcular ela, a gente faz o seguinte. A gente pega esse ponto aqui, que é onde está 92 graus, e faz uma reta até alcançar a reta tangente, tá? Então, a distância daqui até aqui seria o valor da minha tangente. Só que essa reta aqui é simétrica com o círculo. Então, ela valeria o mesmo que isso aqui. Certo? Só que com o sinal oposto. Aqui, obviamente, não está em escala porque eu desenhei errado. Só que seria com o sinal oposto. Então, aqui seria a tangente de 88 e aqui seria a tangente de 92. Certo? Só que com o sinal trocado. Então, a tangente de 92 seria menos a tangente de 78, porque ela está projetada aqui embaixo, que é o lado negativo de y. Tá? Então, essa alternativa aqui seria verdadeira. A segunda é a seguinte. A tangente de 178 é igual à tangente de 88. Tá? Então a gente volta para cá. 178 não é nenhum desses ângulos aqui que estão relacionados com 88. Tá? 178 ele está aqui. Tá? Tá um pouquinho antes de 180. Então 178 graus. Se a gente for ver a tangente dele, vai ser um valor aqui, ó, bem próximo de zero. E negativo. Enquanto a tangente de 88 é um valor positivo e bem próximo, um valor muito alto, aliás, que está bem próximo de 90. Certo? Então isso aqui definitivamente é falso. Certo? Um valor é bem próximo de zero e é negativo, o outro é positivo e é um valor muito alto. A terceira afirmativa. A gente vai ter a tangente de 268 vai ser igual a tangente de 88. Tá? Então, o 268 está aqui embaixo. Se a gente fizer uma reta que liga ele até a tangente, até essa reta tangente, a gente vai ter esse ponto aqui, que também é a mesma tangente do 88, certo? Vai ser a mesma reta de 88 até a tangente e 268 até a tangente. Então isso aqui é verdadeiro. Tá? E agora a última afirmativa, que é a seguinte. A tangente de 272 vai ser igual a menos a tangente de 88. Tá? Então a gente vai fazer o mesmo esquema. Então aqui eu tenho a tangente de 272, que vai ser esse ponto aqui. E aqui em cima a gente tem a tangente de 88. Então se eu rebater aqui para baixo, ou seja, multiplicar por menos, certo? Então aqui tá o lado positivo, aqui tá o lado negativo. Se eu multiplicar por menos 1, vai parar no mesmo ponto, só que aqui embaixo. Então sim, a tangente de 272 é o negativo desse ponto aqui, que é a tangente de 88, certo? Então essa aqui também estaria verdadeira. Tá?
Então, A1, A2, A1, A3 e A4 são verdadeiras. Então seria a alternativa D também. Tá? Então, analisando aqui os ângulos que estão relacionados com 88 graus, a gente verificou os valores das tangentes. Tá? O único que não batia era o de 178. Certo? Porque dá um valor bem próximo de zero e é negativo. Tá? Vocês conseguiram entender essa questão? Tá. Eu vou deixar as outras duas questões para resolver semana que vem, tá? Junto com a próxima lista. Certo? Que eu espero que dessa vez dê tempo de resolver tudo, porque as questões que sobraram da lista passada eram bem extensas e a primeira questão dessa lista aqui eu resolvi de duas formas e acabou tomando muito tempo. Certo? Então na próxima semana eu vou conseguir resolver tudo. Espero eu. Beleza? Então, por hoje era isso. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, não tenham vergonha de perguntar, tá? Sobre esse conteúdo, para quem chegou agora, sobre os conteúdos que já passaram, pode mandar no e-mail, pode mandar no WhatsApp, sem problema. E eu vou tentar tirar essas dúvidas. Beleza? Então, por hoje era isso mesmo e até semana que vem. Boa noite.